Um homem chamado de Napoleão Rios, ali no meado do século, ele deu início a uma pesquisa, o qual ele queria descobrir qual era a razão por trás dos homens mais ricos da sua época, os 20 homens mais ricos da sua época. Então, esse homem, Napoleão Rios, patrocinado por um que era um dos homens mais ricos também, o magnata do ferro, chamado Ed Carles, é mais ou menos esse o nome do cidadão. Então deu início-se a essa pesquisa e durante 25 anos de pesquisa, ele pegou todos aqueles documentos e, como ele mesmo fala, organizou. E quando ele organizou, ele descobriu por trás o perfil, as coisas comuns que tinha entre aqueles homens. Então, dentre as coisas que esse estudo ou nessa pesquisa ele descobriu, uma coisa clara e objetiva e primária é: todo mundo que alcança alguma coisa, primeiro tem que decidir ir atrás dessa coisa. Depois de decidir ir atrás dessa coisa, tem que estar preparado para vencer os obstáculos, os desafios, para alcançar qualquer coisa que se queira alcançar, tem desafios. Porque você vai em busca de algo que você nunca teve. Você vai chegar em um lugar em que você não está naquele lugar. Então, para você se deslocar de um lugar para ir para outro, é óbvio que vai exigir de você um esforço, tem obstáculo em todos os diâmetros da vida, seja física, seja emocional, espiritual e de todas as maneiras. E a outra coisa que o Napoleão Hill também descobriu sobre esse primeiro ponto, que todo mundo que alcançou alguma coisa, primeiramente, precisa desejar alcançar, tem que ter um alvo bem definido, isso é óbvio. Mas aquilo que ele considera que foi a causa maior, a causa primária, e eles descobriram ainda que acidentalmente. Então, naquela época, o homem mais rico do mundo era o Rockefeller, né? Até hoje a família é tida como uma das famílias que dominam o mundo. E aí tinha o Henry Ford, que era o que fabricou o primeiro carro Ford. Tinha o Thomas Edison, que foi o que descobriu a eletricidade. Então, ainda que por acidente, eles despertaram o interesse de conhecer e se conheceram os 5 mais ricos, né, dos Estados Unidos. E ali eles promoveram uma reunião, uma reunião a princípio sem muitas pretensões. Mas ali nesta reunião, pelo fato deles pensarem semelhantes e ter a mesma disciplina, o seu histórico de vida, cada um em áreas diferentes, mas ambos estavam sendo vencedores em suas áreas de atuação e, obviamente, cada um deles enfrentaram os seus desafios. Então, houve uma concordância nas ideias, uma concordância nos perfis, na maneira de pensar, na maneira de ver a vida, na maneira de crer, de se posicionar em relação aos demais. Então ali, uma das coisas que eles perceberam era que aquela harmonia, aquela semelhança nos seus pensamentos, no seu espírito, nos seus ideais, nas suas emoções, quando se unificou,
se percebeu, foi notório que houve uma intensidade ou potencializou aquela força, né, a ponto deles perceberem manifestações físicas e cada um deles voltaram para a sua vida, para as suas áreas de atuações mais forte do que quando começaram, mais decididos. E os resultados começaram a aparecer ou aparecerem a partir daí. Então aí eles começaram a manter essa reunião sempre, obviamente, regado de prazeres. Obviamente eles não eram temente a Deus. Obviamente os prazeres regados ao alcoolismo, ao tabagismo, na medida que cada um tinha sua área de prazer. O fato é que eles perceberam que houve uma potencialidade nesse espírito que fortaleceram ele. E a partir daí eles começaram, surgiu a ideia deles trazerem os seus funcionários para participarem dessas reuniões. E a surpresa deles foram que aqueles que entraram, que interagiram, que, digamos assim, entraram em ressonância, entraram em sintonia com a ideia deles, que tinha as mesmas ambições de crescimento, de crescer dentro da empresa. Então se percebeu que os resultados de vendas desses que entraram em ressonância foram maiores do que os demais que foram assim como sem muitas pretensões, sem muita conexão, digamos assim. E foi a partir daí que eles começaram a perceber que isso, além de ser lucrativo, era algo que eles poderiam aderirem, e eles aderiram, e cada um deles na sua área, áreas diferentes, começaram a potencializar, e aí eles usaram alguns mecanismos de estímulo para a venda, e aí eles cresceram mais e mais. Então foi desses primeiros encontros, que a princípio não tinha muitas pretensões, que eles perceberam que além de haver essa potencialização, esse aumento na intensidade da força da energia, que resultou em crescimentos de venda, que era a causa dele, eles perceberam que existia uma força invisível que eles chamavam de uma mente mestre. E essa fusão das mentes dos homens mais ricos, e por trás essa mente mestre, Napoleão tem um relato que ele foi visitado por essa mente mestre que direcionou a ele para um hotel, e desse hotel direcionou a ligar para uma pessoa, que ligou para essa pessoa sem que ele até então conhecesse a pessoa, e deu até o número do telefone. E o Napoleão Hill conta que essa grade da qual estou falando desse estudo, dessa pesquisa de 25 anos, que ele pretendia a transformar em livros, então, mas não tinha recursos financeiros. Então esse direcionamento, essa mente mestra por trás, impulsionou ele foi para um hotel, ligou para uma pessoa estranha e foi direcionado por aquela força, aquela mente mestra, que ele conseguiu o patrocinador do primeiro livro. Esse livro, ou esses livros dos quais eu estou falando, o resultado dessa pesquisa, são A Lei do Triunfo, como também Quem Pensa Enriquece. Então foi ali que eles descobriram que existia essa mente mestra, essa força maior, e aí eles não só transformaram em ferramenta de trabalho, como muitos, no caso próprio Napoleão Hill, transformou em cursos, e esses cursos estão em nossos dias, que foram se atualizando, estão hoje, essas práticas, esses cursos, com o propósito exatamente de potencializar essa força e canalizar essa força para aqueles que têm desejo de crescer, essa mente mestra. Então, essa linhagem é o que se chama hoje de mentalismo, né? Dependendo qual lado que penda, pode ir para o ocultismo e para
usado muito pelos chamados coach de nossos dias. Eu falei até aqui para você entender um dos princípios fundamentais. Eu falei no vídeo anterior que o universo ele foi desconfigurado pelo diabo propositalmente para, a partir dessa desconfiguração, e ele fez isso fazendo experiências bizarras, não vou entrar nesse detalhe hoje, mas isso é comprovado cientificamente. Ele fez toda a alteração para despadronizar, desconfigurar o sistema, o mundo, para se afastar dos princípios que Deus o fez, porque nos princípios que Deus fez, estava subordinado à lei da justiça. Aquele que semeia, colhe. Quem mais semeia, mais colhe. Então é um princípio que, se não tiver alterado, é o óbvio. Né? Então o diabo desconfigurou de tal maneira as leis, se encontra em Romanos capítulo 8, verso 18, que a terra foi alterada, foi manipulada, foi corrompida. Até a nossa própria natureza ela foi também corrompida. E você vê também, tem um registro ali em Gênesis 6, que o diabo, que a princípio era um anjo para proteger, para manter-se esse equilíbrio, ele se corrompeu. E aí esses anjos, a princípio, a Bíblia dá nome desses anjos, que foram 200 anjos que se corromperam e cooperaram nessa desordem total. E o dilúvio foi consequência dessa ordem, para colocar isso em ordem. Então essa desconfiguração hoje, agora em nossos dias, ela foi alterada e elas favorecem, essas leis favorecem a todos aqueles que inclinam para o mal. Por isso você vê assumidamente em nossos dias pessoas que inclinam para o lado do alcoolismo, da prostituição, até mesmo dos ilícitos. Eles sabem disso, que quando se envolvem, eles entram no fluxo da riqueza, da prosperidade. Enquanto que os homens bons, os homens honestos, para eles conseguir, por a força dele mesmo, igual empurrar uma serra, não vai conseguir, não vai ter êxito. Então, por isso que você precisa se dedicar para entender isso. Eu repito uma frase que eu usei no vídeo anterior. Quando você ouve algo pela primeira vez, a tua mente não tem muita afinidade, não vai entender direito. Mas na medida que você começa a se dedicar, a tua mente vai entendendo, vai se tornando mais claro. Assim, quando você chega numa rua, por exemplo, numa cidade nova, se você sair por ali, daqui a pouco você está dando trabalho para encontrar o hotel, a casa, seja lá de onde você estava hospedado, coisa desse tipo. Então, ao entender tudo isso que eu estou falando, que foi desconfigurado, e essa mente mestre, é que você, ao entender, você vê que no plano divino, no plano de Deus, ele tem um plano que se encaixa naquelas pessoas que são verdadeiras, que são justas, que são tementes a Deus e não querem apenas a riqueza ou ter êxito por uma vaidade, coisa desse tipo. Não quer para ter uma vida digna, para não sofrer escassez, para não ficar para trás. Então existe um plano elaborado por Deus que está disponível para todos os homens, por mais fraco, por mais simples que seja. A Bíblia fala claramente sobre isso. Não sabeis que Deus escolheu os pobres deste mundo para tornar eles ricos na fé? Diga ao fraco, eu sou forte. Deus chamou os que não são para tornar esses que não são ser. Deus pega o desenganado, Deus pega do pó necessitado e põe esse necessitado para sentar com os príncipes. Então, para nós concluir, para o vídeo não ficar muito extenso. No caso da mente mestre que eu citei, eles usaram, não porque eles são tementes a Deus, mas o princípio funciona e esse princípio é o mesmo. Inclusive, uma das coisas, se você tem o Espírito Santo de Deus, você identificará que no caso Napoleão Hill, ele não era um homem temente a Deus. Quando houve essa visitação que impulsionou ele para o êxito, ele chamou de o outro eu. Se ele tivesse o Espírito Santo, ele saberia que era o Espírito Santo.
E quem tem o Espírito Santo honra Jesus e faz as coisas por Jesus. E no caso, Napoleão Hill, ele fala de Jesus, mas como um ser social, como um ser político. Ele não honra a Deus e ele nega a existência de Satanás. Mas como assim? Se o próprio Jesus falou várias e várias vezes de Satanás, ele é o nosso inimigo. Então Satanás tem interesse desse negacionismo. E ele, o Napoleão Hill, nega. Porém, o princípio que Napoleão Hill utilizou é um princípio que funciona em qualquer lugar que alguém colocar em prática. E aí é onde entra a oportunidade. Eu não vou me estender muito nesse vídeo, porque você que quer de fato entender para aplicar na sua vida, já deixe seus comentários. Você pode até falar os pontos que você tem dúvida, que eu quero lhe ajudar, eu quero fazer você entender sobre isso que eu estou falando para você colocar em prática, porque Deus está interessado e você sai ganhando, eu saio ganhando e Deus sai ganhando e o reino de Deus sai ganhando, porque Deus tem interesse dos bons prosperarem, dos homens justos, os homens tementes a Deus prosperarem. A turma de Napoleão Hill, que até hoje são os dominadores do mundo, né? Até um em chamas dos donos do mundo, os Illuminatis, eles faziam isso tão somente pelo um projeto de poder. Mas o princípio é o correto. Lembra que Jesus disse, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz? Então, toda a riqueza, todos os recursos do mundo pertence aos que pertencem, os que creem em Deus, porque o Senhor Jesus disse, todas as coisas, Senhor, Deus, Pai, que são tuas, são minhas. E todas as coisas que são de Jesus também são nossas. É isso que a Bíblia diz. Então, se você chegou até aqui, já se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, clique no sininho, ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que eu colocarmos um vídeo novo. E eu vou estar continuando falando sobre esse assunto até que todos que de fato têm desejo entendam, até o momento de colocar em prática e obter os resultados. E no próximo vídeo eu vou falar algo muito profundo, muito grande. Você não pode deixar de assistir o próximo vídeo. Então é isso aí, até o próximo vídeo.